dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Tem muita notícia hoje, ao contrário da segunda-feira, que foi uma segunda-feira, já tem pouca notícia, foi uma segunda-feira mais vazia. Vamos para o Estadão. O Estadão tem uma foto aqui de primeira página que é o 3º aniversário da guerra na Ucrânia. Líderes europeus e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foram a Kiev prestar solidariedade ao país. Está vendo? Mas nessa foto está faltando um representante norte-americano. Os Estados Unidos estão lenta e inexoravelmente se aproximando da Rússia, inclusive na questão ucraniana. Aparentemente, lembrando as divisões posteriores à Segunda Guerra Mundial, aparentemente as duas potências estão dividindo a Ucrânia entre si, pelo menos as riquezas da Ucrânia. A Ucrânia tem minerais preciosos para a fabricação de computadores, etc., etc., e Rússia e Estados Unidos armam uma situação para explorar essa região ucraniana, que é a região mais próxima à Rússia. Vamos ver o que vai acontecer, mas o quadro não é bom. Olha aqui o que diz o Estadão. Estados Unidos se unem à Rússia na ONU ao votar contra a resolução sobre a Ucrânia. Não tem nada com a foto diretamente, mas os Estados Unidos estão abandonando a Ucrânia. Talvez não abandonando, mas tem algo com a Rússia que chama a atenção. Os Estados Unidos se alinharam à Rússia ao votar contra uma resolução da Assembleia Geral da ONU que condenou a invasão da Ucrânia. Nos Estados Unidos, Trump recebeu o presidente francês Emmanuel Macron e ambos divergiram sobre a forma de encerrar o conflito. Quer dizer, a Europa, claro que o Macron foi lá com uma espécie de delegação da Europa, né, com uma procuração da Europa, para levar propostas ao presidente americano sobre como encerrar a guerra na Ucrânia. Pelo jeito, pelo correr da carruagem, a Ucrânia está estrepada. A Ucrânia está estrepada. Se Estados Unidos e Rússia, as grandes potências nucleares, grandes potências econômicas do mundo, se unem, saem de uma inimizade, de uma série de punições impostas sob o patrocínio dos Estados Unidos, imposta contra a Rússia. Você imagina o que Rússia e Estados Unidos tramam sobre a riqueza da Ucrânia. Isso envolve independência, defesa e até sobrevivência. Vamos ver os próximos capítulos, mas eles não são dos melhores. E essa presença europeia de apoio à Ucrânia representa uma dura oposição da Europa às pretensões de Trump e de Putin. Quer dizer, não vai ser tão fácil assim, embora a força que eles representem seja uma força considerável. Mas essa presença desses líderes ocidentais em Kiev tem realmente um significado
né, de apoio praticamente inconteste, total, completo, a favor das políticas do presidente Zelensky pela incolumidade da Ucrânia. Isso tem muitas razões, especialmente essas que remetem ao passado. Putin representa uma ideia russa sempre de reestruturação, de recriação do Império Russo do passado. Por isso, os países, inclusive a Ucrânia, a Polônia, a Lituânia, Letônia, etc., Finlândia, têm medo, temem que a Rússia resolva trazer a história de volta para campos de batalha dentro da Europa. Não afastam essa hipótese. Não é imaginação, não. Eles têm essa hipótese como clara, por isso querem permanecer na OTAN, inclusive a Ucrânia. Inclusive a Ucrânia, que tem a infelicidade de ser vizinha total, né? Ter uma fronteira com a Rússia. Tem o futuro chanceler da Alemanha, está aqui, futuro chanceler alerta para o avanço da extrema-direita, está aqui no alto, no Estadão. Ele diz, Merz, ele diz, é o nome dele, ele diz que não vai fazer aliança com o segundo colocado, que é o partido da extrema-direita, que tem algumas cores nazistas, né? Chefiados por uma mulher, o partido é chefiado por uma mulher, Alice, e ela acha que não é democrático o fato de excluí-la de uma coalizão para governar a Alemanha, mas ele vai ao sacrifício, né? Vai excluir, diz ele, a extrema-direita de participação no governo alemão. E ele tem uma visão de Europa sofisticada, fala-se que é um homem extremamente preparado e que tem todas as condições de liderar a maior economia da Europa, a importância da Alemanha. A gente olha para a Alemanha e para o Japão, foram auxiliados, mas passaram a guerra que passaram, tiveram grandes partes das suas grandes cidades e territórios destruídos e agora estão aí dando as cartas, né? Dando as cartas. A gente olha e olha para cá, para o Brasil, né? Passaram o diabo, né? Estão aí se recuperando. Aqui você deve isso. Tem uma parte disso que é a ajuda americana, o Plano Marshall, etc. O Plano Marshall visou fazer com que esses países não caíssem na malha soviética, não tendessem para o comunismo naquela época do fim da Grande Guerra Mundial, mas esses países tinham um potencial. Qual era o potencial da população? Educação. Tinham educação, tinham saber tecnológico. Enfim, essa riqueza das populações, eu estou falando de Japão e Alemanha, é que também permitiu que o dinheiro fosse muito bem aproveitado e se transformaram nesses grandes países que hoje participam da liderança do mundo. E a gente olha para o Brasil, que não sofreu guerra nenhuma, teve lá a guerra do Paraguai, mas participou da guerra, não teve nada no nosso território. Mas essa é uma discussão para outra oportunidade. Mas, por popularidade, esse é o Estadão. Lula libera fundo de garantia e vai à TV fazer propaganda do governo. E aqui está outra providência do Lula. Governo Lula liberará fundo de garantia de quem usou saque aniversário. O que você depreende dessas duas manchetes?
simples. O Lula está tentando recuperar a popularidade, está cumprindo o plano traçado pelo seu novo marqueteiro, que é marqueteiro de governo e marqueteiro eleitoral. E ontem foi à televisão, levou assuntos requentados, assuntos que são fatores interessantes do seu governo, mas já foram anunciados. Ele requentou, era um Lula alegre, esperançoso, dava a impressão que tinha saído do banho naquela hora. Quer ver o Estadão? Não, a Folha, eu vou pegar a Folha. O governo Lula deve anunciar nos próximos dias a liberação do fundo de garantia de quem foi demitido e não pode acessar os recursos na rescisão por ter optado pelo saque aniversário, segundo 4 presidentes de centrais sindicais ouvidos pela Folha. Eles vão ser convocados, vai ter uma reunião no Planalto, vão anunciar isso bombasticamente e tal. É a nova comunicação do governo. Mas, nesse caso, por exemplo, o pessoal da construção civil oficialmente já está reclamando, porque esse dinheiro do fundo de garantia tem um destino de financiar obras residenciais. E esse fundo, né, vai ser utilizado para essa abertura dada contra a regulamentação anterior do tempo do Bolsonaro, de que quem usava o saque aniversário não podia sacar integralmente, não podia fazer saque anual, etc. Então essa benesse, essa bondade vai ser distribuída para o Lula. A modalidade foi criada no governo Jair Bolsonaro e permite ao trabalhador retirar uma parcela de seu saldo do fundo de garantia anualmente, no mês do aniversário. Impõe, porém, quarentena de 2 anos para saque e rescisão, que ocorre na demissão e disponibiliza todo o saldo do fundo. Então, essa dificuldade criada para acesso ao fundo foi rompida pelo Lula em benefício dos trabalhadores, em benefício próprio, que é para melhorar a imagem dele junto aos trabalhadores. Quer ver? Aqui o Estadão: por popularidade, Lula libera fundo de garantia e vai à TV fazer propaganda do governo. Aí, quer ver? Trabalhadores que ficaram com dinheiro do fundo de garantia retido por aderir ao saque aniversário terão acesso aos recursos. Deixa eu ver que o Estadão aqui, os jornais, de alguma maneira, dão uma criticada na ida dele, uma criticada não, analisam de maneira objetiva, o que acaba sendo uma crítica, porque não tem nada de uma grande novidade que ele foi anunciar, um lance futuro, um projeto maravilhoso, um horizonte para o... Nada disso. Ele foi repisar a farmácia popular e foi repisar o pé de meia, que são 2 boas realizações do governo dele, que ele foi explorar. Quer dizer, está requentando informações. Está dizendo, a suposição é dizer, olha, eu estou fazendo isso, o meu governo está fazendo isso, para as pessoas ou que não receberam isso de maneira total, de maneira mais clara, ou repisando mesmo, requentando a propaganda do governo. Quer ver? Aqui, ó. Em outra frente, Lula fez um pronunciamento, é o Estadão, em rede nacional, que falou de retomada de repasses para estudantes no programa Pé de Meia, medida autorizada pelo TCU há 13 dias. 13 dias que o TCU
autorizou, porque teve um problema orçamentário, etc, etc. E a ampliação da farmácia popular, anunciada na semana passada pela ministra Nízia Trindade. As ações recorrem no momento em que o petista tem o mais baixo índice de popularidade de seus 3 mandatos. Mandado é um mandado judicial, esse é mandato. Olha, a Nízia está na marca de pênalti, ela lamentou, o próprio Lula lamentou o vazamento da informação, ela ficou sabendo que vai ser defenestrada através de rádio, televisão e jornal. Todo mundo a dá como demitida, e ela vai ser substituída pelo doutor Padilha, já está tudo certo, e ela talvez tenha sido a última a saber, o que é muito ruim. A pessoa, e o Lula lamentou e tal. Foi o pessoal dele que confirmou isso para os jornais, que distribuiu essa informação em off. Eu não sei exatamente de que maneira foi, mas foi, né? Isso vem lá do Palácio do Planalto. Quer ver uma coisa aqui interessante? Aqui, ó, eu tirei do Estadão, ó. A Janja é um objetivo da oposição e de grande parte até do PT, que faz isso mais na calada da noite porque tem medo do Lula. Ministra afirma que interrompe a agenda para atender Janja e enrola Padilha. A ministra... Uma gravação em poder da Comissão de Ética da Presidência da República indica a influência da primeira-dama Rosângela da Silva Janja no Ministério das Mulheres e que como ela costuma ser atendida rapidamente. Janja recebe, segundo o relato da própria ministra Cida Gonçalves, um grau de atenção diferente de ministros do governo Lula que despacham no Palácio do Planalto. Aí tem uma coisa assim, quer ver uma frase? Olha a frase dela nessa gravação que ela diz que não se lembra, que foi informal. Olha, ela falando para o pessoal da assessoria dela, alguém gravou, uma sacanagem, mas está aí. Na hora em que estou com tudo organizado, o presidente chama, a Janja chama, o Rui Costa chama. Os únicos que eu consigo enrolar são Márcio Macedo e Alexandre Padilha, os únicos que eu consigo enrolar. A ministra não lembra, não sabe, não sei o que vai acontecer com ela, acho que não vai acontecer nada, mas mostra o grau de influência da Janja e a matéria atinge frontalmente a Janja e diz que a agenda dela, da ministra Cida, é um inferno por causa dessas coisas. Ela que diz isso. Tem uma coisa que saiu hoje que é uma pesquisa sobre estou procurando aqui, sobre o governo paulista. Quem são os candidatos, né, que já estão aparecendo? Olha, favorito à reeleição, Tarcísio lidera em todos os cenários em São Paulo. Levantamento sobre situação foi divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Paraná de Pesquisas. Então, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. Como é que está? O Tarcísio está em primeiro, do Republicanos, ficaria na liderança contra todos os potenciais adversários, que são o ex-governador Geraldo Alckmin, atual vice-presidente. Tarcísio ficaria com 37% contra 37,8% contra 24,7% de Alckmin.
e depois vem Alexandre Padilha, do PT, com 4,8%, e com o prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB, com 3%. Se realmente, como parece que vai acontecer, Bolsonaro não puder participar das eleições de 2026, restará uma das... Ele será um grande eleitor, o Bolsonaro, mas ele fará alguma escolha e, portanto, essa escolha pode recair sobre Tarcísio. Agora, eu não sei se é vantagem para o Tarcísio tentar ele ser candidato a presidente, se esforçar para isso, quando ele tem, pelo menos do ponto de vista de hoje, uma garantia de que será reeleito governador de São Paulo. Ele vai ter que escolher e vai ser uma escolha difícil. Ele vai ser colocado, ele pode ser colocado num determinado momento para fazer essa escolha. Aqui tem uma notinha interessante. Olha a ação do novo presidente da Câmara, Hugo Mota. Mota quer ampliar Câmara para 527 deputados. Aí tem o pensamento dele. Penso que a solução seria um acordo combinado com o Supremo para que aumente a quantidade de deputados federais e ninguém perca. Olha, claro que as representações têm que ser proporcionais, não são. São Paulo perde, enfim, tem uma vasta história sobre isso. Ter uma proporção de representantes parlamentares ligados ao número da população, à população, ao número de habitantes da região. No caso, eu acho que tem que ter um teto, né? Não é um grande aumento, mas, por favor, né, gente, 527, a Câmara é importante, o Senado são importantes, o Congresso é um dos pilares da democracia, não tem dúvida, não tem nenhum, mas vamos manter isso dentro de uma determinada dignidade, né? Não aumentando os números. Não dá para aumentar números. Olha, tem dois editoriais do Estadão importantes. STF cria a Polícia Municipal. Aí tá. Pela Constituição, o policiamento ostensivo é tarefa da PM, mas o Supremo entendeu que a segurança pública está ruim e que é preciso dar poder de polícia às guardas municipais. E aí o Estadão fala em preparo, em como elas vão se entrosar com as outras polícias e tal. Eu sou contra a criação, eu sou contra. Eu acho que a polícia até podia ser municipal. Aí você cria uma polícia municipal. Agora, mais uma polícia para trombar com as outras. E o preparo que o Estadão é o preparo dessa polícia. Como é que vai ser? E o entrosamento, como é que vai ser? Eles vão poder prender, etc, etc. É uma coisa que passa um frio pela espinha, porque isso não é só São Paulo, Rio. Né? O Rio também está criando, né? O prefeito anunciou a criação lá de uma polícia. Por favor. E o grande problema é o seguinte, as polícias se trombam. Hoje, as duas que cuidam da segurança no Estado vivem trombando, não se comunicam, parece dois clubes de futebol, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, uma coisa infantil e tudo. E tem um outro editorial do Estado advertindo para o desgaste material das Forças Armadas, dizendo que a necessidade de investir em defesa, os gastos com defesa no Brasil são disfuncionais e se contraem há décadas. O país é pacífico, mas se quiser se manter independente, num mundo mais perigoso, precisará se armar melhor. Falando em segurança pública,
um dos jornais aqui revela uma história, sem dar nomes, de que um turista brasileiro também no Rio de Janeiro teve que se desviar de uma obra na Via Dutra e caiu naquela área de Israel. Israel, favela, que as pessoas gostam de chamar de comunidade. Aí apareceu um pessoal, ele foi vendo um pessoal com fuzil na mão, tá, e um desses grupos de fuzil na mão ordenou que ele parasse. Claro, são donos do pedaço. Vai vendo, são donos. Ele se assustou, não parou, acelerou e eles atiraram no veículo dele. Atiraram no veículo dele, ele parou, ele foi ferido na perna, foi socorrido, etc, etc. Então, daqui a pouco vai precisar de passaporte para entrar, vai precisar de visto para entrar, porque é terra dessa gente. O Brasil tem que recuperar, de alguma maneira, a jurisdição sobre essas áreas que estão na mão do crime organizado. Que história é essa, gente? Cada vez mais, e a gente vai acostumando. Os jornais vão relatando como se fosse natural. Não é natural, não é uma coisa que a gente... não pode entrar naquela área, foi o aplicativo que conduziu e tal. Aí tem a Eliane Cantanhede relatando a guerra de narrativas que envolve o processo do golpe, Bolsonaro. No julgamento do golpe, há excessos de Xandão ou meros pretextos do bolsonarismo? Interrogação. São as acusações que existem contra o Xandão. E aí tem ex-vice acusado, Bolsonaro vai pedir anulação da delação de Cid por causa dessa, que eles chamam de ameaça. O Xandão está lá gravado, diz, olha, te dou a última chance de você falar a verdade, senão você, a sua família pode ser prejudicada. E aí a defesa do Bolsonaro diz que houve uma ameaça à família do Cid, que por isso ele foi coagido a falar o que eles queriam. Vamos ver como é que isso vai ser decidido. Estados Unidos se une à Rússia na ONU contra a resolução sobre a guerra da Ucrânia. Desculpe, gente, isso é uma vergonha. Em mudança radical na diplomacia americana, governo Trump rompe com aliados europeus e se alinha a países próximos de Moscou em votação na Assembleia Geral. Bancos querem dobrar limite para novos empréstimos a entes públicos. Estou dando uma passada geral. Brasil precisará passar por várias reformas da Previdência, diz Seron. Secretário do Tesouro destaca aumento do peso dos gastos previdenciários e chama atenção para o crescimento do BPC. Olha aí para onde a gente caminha. O que se fez agora foi alguma coisa, mas foi insuficiente. Vai ter que resolver essa questão previdenciária, que aos poucos vai engolindo o orçamento. Olha aqui, dona do iFood compra rival e cria gigante global de entregas. Nova companhia, controlada pela Prozos, será a quarta maior de delivery do mundo e terá o brasileiro Fabrício Bloise no seu comando. Tá aí uma novidade, né, que vai bater à sua porta. Azul tem lucro líquido ajustado de 62 milhões e 400 mil reais. Está querendo se unir com a Latam, mas com a Latam ou com a Gol? Me deu um branco. Me dá uma espiada, Luiz. Está querendo se unir, parece que vai criar uma empresa que não vai ser admitida pelos órgãos de me deu imagem. É Gol, eu já vi. Não é Latam, é Gol. A pretensão
de ligação, né, de criar enfim, uma empresa só. A Alemanha corre contra o tempo, diz o Estadão. Mudanças são urgentes, mas é incerto se a articulação entre moderados de direita e esquerda os entregará. Em audiência de custódia, 4 em cada 10 presos em flagrante são libertados. Aí é uma reportagem extensa do Estadão. Policiais fantasiados prendem ladrões de celular no pré-carnaval. O Papa passou bem à noite. Ontem ele deu um telefonema para ver como vai a população de Gaza, etc., mas continua numa situação difícil. Quem tomou cafezinho conosco, café tá caro, mas a gente banca, sem auxílio público. O Jornal do Boris não aceita patrocínio público. Tadeu Jober, desculpe, ou Juber Tadeu, se eu errei o seu nome. Daniel Walker, ou Walker, Roberto Mechemer, Adelson Lima, Rair Oliveira, Celina Oliveira, Rosina Parchem, Pedrinho Aguilar, Rogério José, Celine Souza, Janete Páscoa, Conceição Simonato, Celso Gonçalves, Raíssa Costa, Elielson Elias, Altair Antônio, de Cosmópolis, São Paulo, Wallinson Pereira, de Blumenau, Santa Catarina, Marcelo Couras, de Nova Iguaçu, e doutor Gênesis Menezes, de Paranatinga, Mato Grosso. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, pela audiência, muito obrigado por participar, comentando, brigando. A gente tem acompanhado as participações, eu me orgulho disso, de fazer com que as pessoas façam um exercício político, um exercício de cidadania, sem brigar, por favor. E lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.